Bora dar uma olhada na Série A por um ângulo diferente? Porque os números dessa temporada contam a história não de um, mas de dois campeonatos acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, uma busca quase obsessiva pela perfeição. Do outro, uma luta desesperada pela sobrevivência. Vamos entender juntos como essa divisão ficou tão extrema. Pois é, não é mesmo? Os dados mostram uma história de extremos, com desempenhos que, sinceramente, desafiam a lógica tanto lá em cima quanto lá embaixo na tabela. O que a gente vai ver aqui muda um pouco a nossa ideia do que é um campeonato equilibrado. E essa é a grande questão, né? Porque quando a gente olha para os números, a sensação é que não estamos vendo uma liga só, mas sim duas competições completamente distintas rolando em paralelo. E os dados para provar isso, nossa, são de cair o queixo. Vamos começar por cima, pela elite da elite. Porque lá no topo, a história não é de competição, é de domínio. Um domínio absoluto. Basicamente, tem dois times jogando um campeonato totalmente à parte. Olha só esse número, 98%. Esse é o aproveitamento do Flamengo. É praticamente a perfeição. Pensa só, de 29 jogos foram 28 vitórias e só um mísero empate. A campanha é simplesmente histórica, uma verdadeira máquina de somar pontos. E se a campanha do Flamengo já é um absurdo, o que dizer do ataque do Bahia, então? 129 gols. Isso dá uma média de mais de 4 gols por partida. 4! É uma potência ofensiva que está, assim, escrevendo os livros de recordes. E aqui a gente vê o resumo da ópera. Flamengo com 85 pontos, Bahia coladinho com 82. A questão é que eles não estão só liderando a liga. Eles estão num duelo particular, completamente isolados do resto. Parece que eles vivem num universo paralelo. Ok, mas e o resto do campeonato? Se lá em cima tem essa briga de gigantes, como é que está a situação logo depois deles? É aí que a história fica ainda mais impressionante. Esse gráfico aqui, ele escancara o problema. Repara na altura das barras do Flamengo e do Bahia. Agora, olha a do Santos, que é o terceiro colocado. A queda é absurda. Não é uma diferença, é um precipício. 23 pontos. Essa é a distância que separa o Bahia, em segundo, do Santos em terceiro. Para ter uma ideia do que isso significa, essa diferença sozinha é maior do que a pontuação total da maioria dos times que estão lá na zona de rebaixamento. Quer prova maior de que são dois campeonatos diferentes? Agora, vamos lá para o outro lado da moeda. Longe da perfeição, longe dos recordes, existe uma outra realidade. Uma briga tensa, desesperada, para simplesmente não cair para a segunda divisão. E aqui estão eles, os 4 últimos: Corinthians, Paysandu, Mirassol e Ceará. Os números aqui contam uma história bem diferente, né? Uma de muita dificuldade, com pouquíssimas vitórias e um caminhão de derrotas. É o retrato fiel desse segundo campeonato. E nesse bolo todo aí embaixo, para fugir da queda, tem duas situações que chamam muito a atenção, cada uma com o seu próprio drama. De um lado, a gente tem um gigante em crise, o Corinthians, com toda a sua história, seu peso, sofrendo em situação de alerta com só 26 pontos. E do outro, o desespero total do Ceará, afundado na lanterna com míseros 18 pontos e 19 derrotas. São dois roteiros diferentes, mas ambos de pura angústia. E assim a gente junta as duas pontas dessa história maluca. É a glória de uns e a agonia de outros, coexistindo de alguma forma no mesmo campeonato. Então, resumindo o que a gente viu, uma campanha quase perfeita do Flamengo, um ataque de outro planeta do Bahia, um buraco gigantesco de 23 pontos separando os líderes do resto e uma luta de foice pela sobrevivência com o Jequireito gigante em crise. Cada um desses pontos só reforça a ideia. A história dessa Série A é, sem dúvida, uma história de extremos. E aí fica a pergunta no ar, né? Essa diferença toda, esse abismo, foi só uma coisa dessa temporada? Um ponto fora da curva? Ou é um sinal do que vem por aí no nosso futebol? O que isso significa para a competitividade da liga daqui para frente? É essa reflexão que esses números tão impressionantes deixam para a gente pensar.